pessoal, hoje nós vamos falar sobre a unidade de medida tempo. Nós falamos anteriormente sobre as unidades de medida, sobre as grandezas, e entre elas nós falamos do tempo. E hoje nós vamos adentrar mais especificamente nessa unidade de medida. Ela é unidimensional. Por quê? Porque ela só mede o tempo. Ela não tem uma outra finalidade a não ser medir o nosso tempo. Ela, como eu disse para vocês, mensura esse tempo, e as unidades que a gente utiliza mais no nosso dia a dia são essas aqui que eu coloquei para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem um relógio, que é o símbolo maior da nossa medição de tempo. E aqui eu tenho todas as unidades de medidas, algumas unidades de medidas, as mais utilizadas no nosso dia a dia. Aqui a gente tem o segundo, que é representado pela letra S minúscula, tá? E temos os submúltiplos dos segundos. A gente não vai utilizar, eu trouxe essa tabela mesmo só por uma questão de conhecimento de vocês, mas nós temos o milissegundo, o microsegundo, o nanosegundo e o picosegundo. Essas unidades de medidas aqui, vocês podem notar, se o segundo é rápido, essas outras unidades que são submúltiplos do segundo serão muito mais rápido ainda, tá? Nós temos os minutos são representados, são abreviados por essas três letrinhas aqui, ó, M e N, e cada minuto eu tenho 60 segundos. Professor, por quê? Olha lá, vamos lá. Eu tenho o relógio, no meu relógio eu tenho 3 ponteiros. Eu tenho um ponteiro maior, deixa eu apagar aqui para vocês poderem identificar melhor, para a gente fazer melhor, né? Eu tenho um ponteiro, que é o ponteiro dos minutos. Eu tenho um ponteiro menor, que é o ponteiro das horas. E tenho um ponteiro dos segundos, que geralmente ele é maior do que o das horas. Esse ponteiro dos segundos, ele roda, ele faz ele gira uma volta completa no sentido horário a cada minuto. Então, quer dizer, ele anda 60 casinhas, ó. Essas casinhas aqui que eu tenho, ó, no relógio, identifica os meus segundos, identifica os meus minutos. Esse ponteiro dos segundos, ele anda esses 60 espaçozinhos que eu tenho aqui para poder completar um minuto. E aí, quando ele anda, esse segundo, quando ele dá uma volta completa, o meu ponteiro das horas anda um minuto, anda uma casinha, certo? Então, cada volta que esse ponteiro dá, cada casinha, a cada 60 casinhas que esse ponteiro dos segundos anda, o meu ponteiro das horas, dos minutos, desculpa, anda uma única casinha, um único espaço. Por isso eu digo que um minuto tem 60 segundos. As horas, elas são abreviadas com esse H minúsculo aqui, ó. Sempre H minúsculo. H minúsculo. Eu não abrevio as minhas horas com H maiúsculo. Então, isso aqui, ó, 1 hora. Tá errado, tá, pessoal? A abreviação não é com H maiúsculo. A abreviação é sempre com H minúsculo. 1 hora. Um H minúsculo, ok? E também horas. Essa abreviação de horas não tem S. Você pode falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, que você sempre vai identificar com o H sem o S. Então, por exemplo, 1 hora e 2 horas é sempre com o H. Você não coloca o S, tá bom? Essa 1 hora, a cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Cada vez que esse meu ponteiro das horas anda esses 5 espaçozinhos que eu tenho aqui entre um número e outro, esse ponteiro dos meus minutos, ele andou essas 60 casinhas. Ele fez uma volta completa. Por isso eu digo que 1 hora tem 60 minutos. Ou também posso falar
que em uma hora eu tenho 3.600 segundos. Por quê? Porque a cada volta, a cada 5 espaços aqui, ó, que o meu ponteiro das horas anda, esse meu ponteiro dos segundos deu 60 voltas para que ele andasse simplesmente esse pedacinho aqui de 5 casinhas, que significa que é uma hora, né? Então, eu sempre digo que uma hora tem 3.600 segundos. Isso aqui eu acredito que vocês que saibam, que conseguem ler as horas, sabem de qual é salteado, né? Estou imaginando de que vocês tenham essa noção. Mas ainda assim eu estou falando o porquê de cada um deles aqui, ok? E outra unidade de tempo, porque as horas, os minutos e os segundos são as medidas que a gente utiliza, as unidades de medidas que a gente utiliza no nosso dia a dia, para passar o nosso dia. Mas a gente também tem o ano, né? E o ano ele tem uma quantidade maior de tempo. E aí a gente utiliza essas unidades aqui, ó. Um ano tem 12 meses ou 365 dias. Claro que tem aqueles de 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto e a gente acrescenta esse, esse um dia aqui nos nossos cálculos, tá? Mas para fins de cálculos matemáticos, a menos que a questão diga que o ano é bissexto, vocês sempre vão utilizar o ano como 365 dias. Um mês, a gente tem um mês aqui e um mês equivale a 30 dias. Aí você pergunta, professor, mas fevereiro tem 28 e 29 e a gente também tem alguns meses que tem 31 dias. É verdade, mas é o que eu falei para vocês do ano lá. Se a questão não disser que você tem que considerar que aquele mês é de 31 dias ou que aquele mês é de 28 ou 29 dias, você sempre vai tratar o mês como sendo de 30 dias, tá bom? Isso aqui foi mais para facilitar mesmo cálculos matemáticos, por isso foi determinado que o mês tem 30 dias. Com exceção, claro, do que eu já falei para vocês, se a questão for bem clara e disser que aquele mês especificamente tem que ser tratado como um mês de 28, 29 ou 31 dias, tá bom? O nosso dia, que tem 24 horas, a nossa semana, que tem 7 dias, o nosso bimestre, vocês aí que estudam, né? Vocês conhecem bem o que é um bimestre. É um período de 2 meses. Lá na escola, quando eu estudava, a gente estudava durante 4 bimestres no ano, né? Significava que o bimestre tinha aí pelo menos 2 meses. Pelo menos não, é para ser 2 meses, né? Aí alguns dias de diferença, mas 2 meses era o nosso bimestre. Na matemática, o bimestre sempre vai equivaler a 2 meses, tá bom? O trimestre equivale a 3 meses, o quadrimestre, que equivale a 4 meses, e um semestre, que equivale a 6 meses. Professor, tem outros? Tem, mas aqui eu trouxe aqueles que são mais utilizados no nosso dia a dia. Significa dizer, por exemplo, que o meu ano, que tem 12 meses, ele tem 2 semestres. Por quê? Como o semestre é um período de 6 meses, então eu tenho 6 meses mais 6 meses, completo os meus 12. Então eu tenho um semestre, 2 semestres, certo? Essa é a relação que vocês vão fazer, que vocês precisam de fazer quando estiverem fazendo os exercícios. Para poder fazer as transformações de unidade de medida de tempo, a gente tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, se eu quero transformar a minha hora em minutos, eu vou multiplicar por 60. Por quê, professor? Lembra que uma hora tem 60 minutos. Então, se eu transformo a minha hora em minutos, eu tenho que multiplicar por 60. Se eu quiser transformar os meus minutos em segundos, eu também vou multiplicar por 60. Por quê, professor? Lembra? Um minuto tem 60 segundos. Então, eu vou multiplicar por 60. Se eu quiser, por exemplo, transformar os meus dias em horas, eu tenho que multiplicar por 24. Por quê, professor? Uai, o nosso dia não tem 24 horas? Então, se eu quiser transformar, por exemplo, 2 dias em horas, eu tenho que multiplicar o 2 por 24, porque cada um dia tem 24 horas.
Então, se eu tenho 2 dias, eu vou ter 48 horas. Se eu quiser transformar meses em dias, eu tenho que multiplicar por 30. Por quê, professor? Porque o meu mês tem 30 dias. Então, se eu quiser transformar 2 meses em dias, eu tenho que multiplicar os 2 por 30, porque cada mês tem 30 dias. E se eu quiser transformar os anos em meses, eu tenho que multiplicar por 12, porque cada ano tem 12 meses, ok? Essas aqui, ó, de cima, são transformações diretas, tá bom? Você pode ir transformando passo a passo, mas se quiser transformar também diretamente, não tem problema. Aqui dá para você identificar, ó, se você quer transformar anos em dias, lógico que você vai multiplicar diretamente pela quantidade de dias que tem um ano. Um ano tem 365 dias, então é só multiplicar a quantidade de anos que você